Seja muito bem-vinda a mais uma live de aquecimento para a Semana Desinflamada e Magra. Um evento 100% online e gratuito, onde eu vou ensinar o caminho que você precisa percorrer para desinflamar o seu corpo e destravar a queima de gordura. Carol, como é que eu faço para me inscrever? Muito simples, só ir lá na minha bio, clicar no link e se inscrever. Muito simples, muito fácil, muito rápido. E está chegando a Semana Desinflamada e Magra. Começa na próxima segunda-feira, dia 19, e vai ter muita coisa boa. Serão 3 aulas que irão acontecer respectivamente nos dias 19, 21 e 23, que é segunda, quarta e sexta. E junto com essas 3 aulas ainda terá um desafio de 7 dias, onde cada dia vocês irão receber uma missão para poder seguir e cumprir de forma prática. Exatamente, ó, tô até torta aqui. Peraí. Isso, seguir de forma prática, porque assim, a teoria é boa, mas a prática é muito melhor, porque é a prática que nos traz resultados, né? No último evento que nós fizemos, foi maravilhoso. As inscritas tiveram resultados maravilhosos e eu tenho certeza que quem se dedicar vai ter aí seus primeiros resultados, assim, ó, maravilhosos nessa semana desinflamada e magra, tá? E na live de hoje, já para deixar vocês extremamente aquecidas pro evento, eu vou falar um pouquinho sobre 3 hábitos que te impedem de desinflamar e emagrecer. Porque não adianta nada a gente ter as melhores estratégias possíveis se a gente não sabe aquilo que inflama o nosso corpo e trava o nosso emagrecimento. E esses 3 hábitos aqui que eu vou contar são hábitos assim que inflamam o corpo e travam aí o emagrecimento de muitas mulheres, tá bom? Então, sejam todas muito bem-vindas, meninas. Quem puder, coloca pra mim aí no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Nossa, mas tá estranho isso aqui, tá torto. Tá torto aí pra vocês? Nossa, aqui pra mim tá torto, eu tô tentando arrumar, mas não vai. A minha luz tava amarelada. Agora acho que parece que ficou bom. Meninas, vocês me ouvem bem? A conexão tá boa? Bom, eu tava recebendo muitos corações aqui, eu acho que tá tudo certo, né? Acredito eu que está tudo bem. As meninas estão dizendo que sim, que está ótimo. Então, vamos lá. Vamos lá falar sobre essa questão, sobre esses hábitos específicos, né? Que nos impedem de desinflamar e emagrecer. Vocês veem muito aqui no meu perfil, todos os conteúdos que vocês recebem aqui, sempre tem algo falando sobre a questão da inflamação, a desinflamação. E muitas de vocês acabam se conectando muito com o meu conteúdo justamente por isso. Puxa, Carol, eu não sabia que eu estava inflamada, por isso que eu não emagrecia. E quando eu assisti seus conteúdos, eu vi os sintomas, eu consegui fazer um diagnóstico e eu vi que realmente eu estou inflamada. Inclusive, lá na nossa Semana Desinflamada e Magra, na aula 1, eu vou disponibilizar o diagnóstico do grau de inflamação para vocês poderem fazer. Eu vou fazer junto com vocês esse diagnóstico para que vocês consigam entender o quão inflamada vocês estão. Porque nós temos vários graus de inflamação: leve, moderado, grave ou gravíssimo. Quanto mais grave é o nosso grau de inflamação, mais travado o emagrecimento fica. E não é só esse o problema. Quanto mais inflamada nós estamos, mais sintomas nós temos. Então, não emagrece, a barriga fica inchada, estufada, o cabelo cai, a unha fica fraca, o intestino não funciona. Então, assim, além do emagrecimento, o emagrecimento ficar travado é apenas um dos sintomas, digamos assim. Tem muitos outros que podem acabar atrapalhando a qualidade de vida de vocês e a autoestima também, né? Por exemplo, essa questão de ficar com essa barriga inchada e estufada é uma das coisas que mais mexem com a autoestima das mulheres. Eu não sei se vocês sabem, inclusive eu vou falar um pouquinho sobre isso em detalhes lá na aula 1, um pouquinho sobre a minha história, mas eu já fui uma mulher acima do peso. Quem não estiver acreditando,
Lá na aula 1 eu vou mostrar um pouquinho sobre as minhas fotos. Eu fui uma criança e uma adolescente acima do peso. Então eu tinha uma barriga grande, cheia de dobra, uma barriga inchada, estufada. Tudo que vocês já passaram na vida de vocês, eu sei com toda a propriedade do mundo, porque eu já passei. Eu já estive acima do peso. Eu já entrei numa loja de roupa e saí chorando porque nenhuma roupa me servia. Uma vez também eu fui numa loja de roupa e acabei, sei lá, saí chorando porque eu queria muito comprar uma blusa e não serviu porque eu era gordinha, porque eu tinha muita gordura, minha barriga era enorme. Eu já fiz todas as dietas possíveis e imagináveis, que tudo que vocês possam imaginar para tentar emagrecer, eu já fiz, e comigo não tinha funcionado nada até eu desenvolver esse método. Então eu entendo quando vocês falam que estão desacreditadas, que vocês acham que para vocês não vai funcionar, porque eu já passei por isso. E se eu não tivesse desenvolvido esse método, com toda a certeza do mundo, eu estaria desacreditada até hoje. Até hoje, quando eu atendi uma paciente minha, Gi, foi muito legal, porque ela falou assim pra mim: Carol, eu nunca vi alguém ter tantos resultados como você. É surreal. Ela falou, e eu te procurei exatamente por isso, porque eu vi os resultados. Ela falou, meu Deus, essa mulher transforma a vida de tantas mulheres, ela também vai me transformar. E aí ela, até hoje, esses resultados, um desses resultados que estão nos meus stories é realmente dela. E ela falou, eu também quero ser transformada e eu tô com agora minha autoestima lá no alto, tá assim, sensacional. E eu posto esses resultados, meninas, para vocês entenderem que também é possível para vocês. Eu já estive nesse lugar de achar que nada pra mim ia funcionar, que, nossa, que eu ia morrer. Teve uma vez que eu pensei, ou eu vou ser magra, ou eu vou ser feliz. Porque as duas coisas não dão. Ou eu vou ser gordinha e vou poder comer as coisas que eu gosto, ou eu vou ser magra e infeliz. Porque eu já tinha feito tanta dieta pra tentar emagrecer e nada funcionava pra mim, que eu já tava desacreditada. Eu achava que nada iria funcionar. Nada. Inclusive, na época que eu estava fazendo faculdade. Bom, mas eu não vou ficar aqui falando, porque isso é uma história longa. E lá na Semana Desinflamada e Magra eu vou contar com detalhes toda essa questão da minha história, tudo que se passou e como eu desenvolvi esse método, tá? Deixa eu ver só o que vocês estão mandando aqui, que daí eu vou dando umas paradinhas e vou respondendo, tá? Tem algum exame para saber quando o corpo está inflamado? Você vai fazer... você não precisa fazer exame nenhum, Ali. Você vai fazer o seu diagnóstico do grau de inflamação. Esse diagnóstico a gente faz somando pontos através de sinais e sintomas. Então eu vou fazer com vocês juntas. Nós vamos fazer juntas lá na aula 1, que vai ser disponibilizada na segunda-feira. Então eu vou falar alguns sinais e sintomas e vou falar a pontuação. Basicamente isso. Você tem dificuldade para emagrecer? Se você tem, X pontos. Você tem estômago alto, barriga inchada e nananã, X pontos. E no final vocês vão somar. Dependendo da pontuação, vai determinar se o grau de inflamação de vocês é leve, moderado, grave ou gravíssimo, tá? Nós iremos fazer juntas e a gente vai ter também uma comunidade exclusiva do evento, uma comunidade fechada, que vocês vão poder interagir, né, comigo nessa comunidade, com as outras participantes. Então vocês vão poder postar o grau de inflamação de vocês, o que vocês, né, aprenderam na aula, quais são os resultados que vocês estão tendo durante a semana, vai ser muito legal. As dúvidas também, todas poderão ser postadas lá na comunidade, tá certo? Então, quando eu falo dessa questão da inflamação, é algo muito sério mesmo. Às vezes as pessoas não têm ideia do quanto um corpo inflamado pode atrapalhar o emagrecimento. Por quê? Um corpo inflamado desregula os hormônios, altera o metabolismo, fazendo o metabolismo ficar lento, e eu vou explicar depois em detalhes lá nas aulas o porquê que isso acontece, o que acontece com o nosso corpo quando ele fica inflamado, o que causa essa inflamação, o que acontece com o nosso corpo quando ele está inflamado, que ele altera esses hormônios, que por isso que o emagrecimento não acontece, enfim, o que acontece no metabolismo, que também afeta, mas basicamente isso, tá? Um corpo inflamado é um corpo que o intestino não funciona, primeiro de tudo, né? Ele trava o funcionamento do intestino, que é simplesmente o órgão mais importante para o processo de desinflamação e emagrecimento. E, inclusive, tô só dando spoiler. O meu irmão falou que eu não podia fazer isso, mas eu não aguento.
A minha língua, a minha boca é maior do que qualquer coisa. E eu não aguento, eu solto spoilers. Meu irmão falou, para de soltar spoiler nas lives, porque você vai deixar as meninas doidas. Mas não consigo. É porque tudo que eu falo tem a ver com o que vocês vão aprender lá. E só pra vocês terem ideia, eu vou dar um pequeno spoiler, tá? Na aula 2, eu vou explicar todo o mecanismo de desinflamação do intestino. Acabei de falar que o intestino é o órgão mais importante para desinflamar e emagrecer, né? E eu vou explicar todo o mecanismo dessa... Porque a aula 2, vocês vão aprender os 3 pilares que desativam a inflamação. E um deles é a desinflamação do intestino. E eu vou explicar em detalhes o que é todo esse protocolo e tal. E vocês vão aprender, vocês vão ter uma missão de forma prática. Vai ser uma estratégia, né? Porque não tem como passar... Enfim, não tem como eu passar todas as estratégias, porque são muitas, né? Essas estratégias de desinflamação do intestino, elas são complexas, né? Complexas entre aspas, né? São simples de serem feitas, mas são várias coisas para o processo acontecer. Então, não é uma, mas eu vou passar uma estratégia para vocês aplicarem, que é uma coisa muito simples, que já vai ajudar no processo para que vocês tenham os primeiros resultados durante a semana, tá? Então, vocês vão aprender a teoria, mas vão aprender de forma prática também, porque eu sei que vocês gostam disso, né? De prática. Muito bem. Então, o intestino, ele é o órgão mais importante para o processo de emagrecimento. E o que a inflamação faz? Ela trava o funcionamento desse intestino. Um intestino inflamado não absorve nutrientes. Aí, essa questão de não absorver nutrientes, tudo vai virando uma bola de neve. Aí, isso vai impactando no metabolismo. Isso vai impactando na desregulação hormonal. Por isso que uma mulher que tem um grau de inflamação muito grave não emagrece. Eu canso de ver as meninas falando assim pra mim, ai, Carol, eu já fiz de tudo e nada funciona. Eu fico sem comer e eu não emagreço. Porque não é esse o segredo. O segredo não é ficar sem comer, pelo contrário. Quanto mais vocês fizerem isso, quanto mais vocês fizerem dieta restritiva, quanto mais vocês ficarem sem comer, menos vocês irão emagrecer. Menos vocês irão emagrecer. É exatamente o contrário. As minhas alunas, elas não passam fome em nenhum momento. Nenhum momento. Tá aqui, ó, cheio de lives, cheio de live aqui com as minhas alunas. E eu sempre pergunto se elas passam fome, se elas têm que cortar as coisas. E elas respondem que não. Esse método de fazer essas dietas restritivas e patati patatá não funciona. Se funcionasse, vocês não estariam aqui hoje. Se funcionasse, eu não teria quebrado a minha cabeça durante anos tentando desenvolver uma outra metodologia que funcionasse, porque pra mim não funcionou. Eu vivia no efeito sanfona. Gente, eu não sei vocês, mas eu vivia num estresse. Num estresse que se eu olhasse pra eu matava. Porque fazer dieta restritiva é a treva. Você ter que se privar de tudo que você gosta. Você não poder fazer, né? Enfim. Olha só, a Yosi tá dizendo aqui, a Yosi minha aluna, né? Tá dizendo aqui, você mudou a minha vida e comemos muito. As meninas, elas comem tão bem que às vezes elas não conseguem comer tudo. Só pra vocês terem uma ideia do que eu tô falando aqui. Às vezes elas não conseguem. Carol, chega na hora da refeição, eu não consigo comer. Porque realmente é um protocolo diferente de tudo que vocês já viram. De tudo. E isso assim, ó, todas as minhas alunas falam de uma forma unânime. Carol, é um protocolo simples, que qualquer pessoa faz, porque ele é muito básico, não tem nada de assim, dietas restritivas, chá, cápsula, suplemento, nada. É tudo através da alimentação, alimentos simples, mas são as estratégias certas, que combinadas fazem, uau, a mágica acontecer. Ó, a Antônia tá dizendo aqui, ó, o meu intestino é doido, eu sou como um cabrito. Olha só, então você não pode perder a semana desinflamada e magra, porque lá eu vou explicar muito sobre o intestino. É isso que ela falou de ser como um cabrito, é quando o nosso cocô, ele é tão duro, tão endurecido, que ele não, né, a pessoa não consegue eliminar ele por inteiro. E aí ela vai fazendo aqueles cocôs de bolinha, igual o cocô de cabrito. Isso é um sinal de um corpo inflamado, porque é um intestino que não funciona.
Tem gente que, além disso, passa dias sem fazer cocô, 2, 3. Eu já vi mulheres que ficam 7 dias sem fazer cocô. Isso não é normal. Pra quem acha que é normal, não é, tá? Então lá vocês vão aprender a fundo sobre isso. Deixa eu ver o que vocês estão mandando aqui. Carol linda, que bom que eu consegui chegar na live. Ai, que bom, Van, seja bem-vinda. Ó, a Euzi tá dizendo aqui, ó, eu só faço as principais, as refeições principais e não passa fome. E olha, eu vou falar, se vocês, olha, vocês vão ver o resultado da Euzi lá na Semana Desinflamada e Magra, porque a gente sempre coloca os depoimentos das nossas alunas. Ó, a Euzi tá dizendo aqui, ela vai ao banheiro fazer cocô 2 vezes ao dia. Vocês têm ideia do que é isso? Gente, isso é libertador. Ter um intestino que funciona, além de ajudar no emagrecimento, é libertador. Porque, gente, quem que consegue passar dias sem ir no banheiro? Eu já passei por isso. E é assim, desesperador. Desesperador. É algo assim que não tem como explicar, né? Além de ser um problema para a saúde, né? Não só pro estético, porque te deixa com aquela barriga inchada, estufada, enfim. Também é um problema para nossa saúde, porque não absorve nada e isso impacta diretamente no metabolismo, na regulação hormonal e afins, tá? E aí vocês vão ver lá não só os resultados da Euzi, como de várias alunas nossas. Na verdade, nós temos milhares de alunas, né? A gente seleciona algumas, porque senão a gente ia passar o dia inteiro só rodando depoimento para vocês. Mas o resultado da Euzi é surreal, gente. Vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de como essa mulher era e de como ela está. Bom, vocês vão ver lá. Ela tá aqui na live e ela pode falar pra vocês. Ela tá aqui ao vivo, ela pode falar. Mas realmente é algo surreal, tá? Surreal mesmo. Muito bem, então vamos lá, né? Então o corpo inflamado, ele causa exatamente isso. Ele trava o emagrecimento porque ele mexe completamente com tudo, com o nosso intestino, desregula os hormônios, que daí, né, é uma reação em cadeia, na verdade, né? É o intestino que não funciona, que daí desregula os hormônios, que altera o metabolismo. Por isso que quem está com um grau moderado, grave, gravíssimo, não emagrece. Se não diminuir esse grau de inflamação, pode ficar sem comer, pode fazer o que quiser, não vai emagrecer. Eu sou prova viva disso, porque eu ficava dias, mais de um dia até sem comer, um dia inteiro, às vezes até mais do que isso sem comer, e eu não emagreci. A minha barriga era enorme. Vocês vão ver lá o tamanho da minha barriga. Era gigante, cheia de dobra e tal. E quando as pessoas me veem hoje e falam, nossa, Carol, você tem uma barriga definida, você tem um corpo bonito e tal, podem ter certeza absoluta que não é pela dieta restritiva. Porque quando eu fazia dieta restritiva, a minha barriga era deste tamanho, eu não emagrecia e vivia sofrendo no efeito sanfona, tá bem? Hoje, assim como as minhas alunas, porque o que eu ensino às minhas alunas é o que eu aplico na minha vida. Porque eu apliquei em mim primeiramente, para depois aplicar nelas. Então, elas não se privam de comer nada. Elas comem carboidrato, elas comem doce quando elas querem, elas comem pizza, idem pra mim. Eu não deixo de comer nada, só que eu sei fazer isso da forma certa, tá bem? Muito bom, então vamos falar um pouquinho sobre quais são esses hábitos, né? Eu já falei um pouquinho sobre essa questão de como a inflamação, ela trava o emagrecimento e traz, né, não só travar o emagrecimento, mas traz sintomas muito desconfortáveis. Agora eu vou falar quais são esses 3 hábitos que impedem vocês de desinflamar e emagrecer. O primeiro delas é o quê? A alimentação pró-inflamatória. Ó, a Ali tá dizendo aqui, ó, ela passa vários dias sem ir ao banheiro, tem que usar supositório. Então você não pode perder a Semana Desinflamada e Magra. Já tá inscrita, Ali? Coloca aqui pra mim que eu quero saber. Então, a primeira delas, o primeiro hábito que inflama o nosso corpo e impede o emagrecimento é uma alimentação pró-inflamatória. O que é isso? Quando vocês consomem em excesso, escutem o que eu vou falar aqui, tá? Vou até falar em caixa alta aqui. Consomem em excesso alimentos que causam inflamação, tá? Existem alimentos, não sei se vocês sabem, mas existem alimentos com propriedades anti-inflamatórias, que são aqueles que atuam na desinflamação. E existem alimentos que causam inflamação, que são o que nós chamamos de pró-inflamatórios.
quando a nossa alimentação é muito rica nesses alimentos pró-inflamatórios, a tendência é que o nosso grau de inflamação fique muito mais, né, muito mais grave. Quais são esses tipos de alimentos, tá? Farinha branca, açúcar, bebida alcoólica, os alimentos processados e ultraprocessados. Então, todos aqueles que vêm empacotados, né? Bolacha recheada, suco de pacotinho, salgadinho de pacote, sorvete, doces em geral e afins. São alimentos que têm na sua composição substâncias e aditivos químicos. Aditivos químicos são substâncias, tá? Só para vocês entenderem. Aditivos químicos são substâncias que a indústria coloca nos alimentos para conferir o quê? Mais sabor, cor característica, mais tempo de prateleira, né? Que são os conservantes. Então, esses alimentos processados, ultraprocessados, todos industrializados em geral, eles levam esses aditivos químicos na composição. Além disso, tem outras coisas, né? Açúcar, que tem muito nesses alimentos, sódio, além dos aditivos químicos, que mais? Muita farinha branca. Então, é o quê? Esses alimentos são compilados de alimentos pró-inflamatórios, alimentos que causam inflamação. Mas por que eu falei para vocês prestarem atenção no que eu falei? E eu falei que ia falar em caixa alta. Esses alimentos só irão causar inflamação no nosso corpo se consumidos em excesso. Entenderam? Porque tem gente que a alimentação dessas mulheres é baseada nesses alimentos. Então não tem como ter um corpo desinflamado consumindo esses alimentos em excesso. É impossível, certo? Agora, para aquelas pessoas que comem eventualmente, que nem, por exemplo, Carol, você come, deixa eu ver o que aqui, sei lá, um alimento que é pró-inflamatório, pastel, vamos pensar, que é uma fritura, né? Uma fritura, tem farinha branca e nananá. Você come pastel? Como. Só que eu não como pastel todo dia. Eu como eventualmente. Então, quando esse consumo ele é moderado e controlado, ele não é capaz de inflamar o corpo se você consumir em pequena quantidade. O problema é quem come em excesso. Quem faz esses alimentos pró-inflamatórios em geral são alimentos que eles devem ser a exceção e não a regra na nossa alimentação, tá? Então, comecem a fazer uma reflexão aí. Como que é a alimentação de vocês? É muito baseada nesses alimentos? Suco de pacotinho, salgadinho de pacote, bolachas, essas bolachas que se dizem fit, até fiz uma live sobre isso. Sabe, esses produtos que se dizem fit, bolacha fit, snack fit, barra de cereal, são alimentos que parecem saudáveis, mas não são. São alimentos, sim, pró-inflamatórios, porque são alimentos que têm muitos aditivos químicos na composição, tem farinha branca, tem gordura, tem nada de bom ali. Então, a minha alimentação é baseada nisso. Então, vocês vão ter um corpo inflamado. Vai aumentar o grau de inflamação, tá? Quais os alimentos, tá, que ajudam nesse processo? Ajudam com que o nosso corpo fique desinflamado? Os alimentos mais naturais possíveis. Então, esses que são pró-inflamatórios devem ser consumidos eventualmente. Os alimentos mais naturais, que são aqueles que vêm diretamente da natureza, tá? Quais são eles? Vamos lá. Frutas, legumes, verduras, boas fontes de carboidrato, arroz com feijão, batata doce, inhame, quinoa, todas são excelentes opções. As proteínas, frango, carne bovina, peixe, as proteínas vegetais lá, grão de bico, lentilha, ervilha, para quem come, né, proteínas de origem animal. As frutas, legumes, verduras, acho que eu já falei isso, né? Gorduras boas, como as sementes, oleaginosas. Então, esses alimentos, ai, nossa, esses alimentos anti-inflamatórios são aqueles caros, difíceis de achar e tá. Não. Eu falei aqui alguma coisa extraordinária? Não falei, né? Falei coisas normais do dia a dia, fáceis, práticas e que não tem aditivos químicos. Na batata tem aditivo químico? Batata lá tradicional? Não. No tomate tem aditivo químico?
A indústria vai lá e injeta aditivo químico para esse tomate ser menos perecível e durar mais na prateleira? Não. Tanto que esses alimentos, eles são bem perecíveis, né? Eles não têm muito tempo de duração, de durabilidade. Você compra, se você não come logo, ele estraga e tem que jogar fora. E isso serve para todos. Por quê? Porque não tem aditivo químico. Esses são os alimentos que devem ser a base da nossa alimentação. 90% dessa alimentação, da nossa alimentação, deve ser baseada nesses alimentos. Aí, esses que eu falei aqui que causam inflamação se consumidos em excesso, que são os pró-inflamatórios, esses a gente consome eventualmente, lá uma vez ou outra, dessa forma não atrapalha o processo. Por isso que as minhas alunas, assim como eu e as minhas alunas, a gente come tudo e mesmo assim não atrapalha em nada o resultado, porque a gente sabe comer da forma certa, tá? Muito bem. Segundo hábito que impede vocês de desinflamar e emagrecerem, não cuidar do sono. Ai, Carol, o que tem a ver o sono com a desinflamação? Tudo. Sono é um dos pilares essenciais para desinflamação e emagrecimento. Por quê? Durante a noite nós temos uma grande produção hormonal. Durante a noite e no início da manhã. Quando a gente não dorme bem, o que vai acontecer com esses hormônios? Vão ficar uma bagunça. Aí, não sei se vocês sabem, né? Mas nós temos hormônios responsáveis por várias coisas no nosso corpo, né? Tem o hormônio que é responsável por nos dar sono, que é a melatonina. Então, quando a gente não cuida do nosso sono, a produção desse hormônio fica desregulada, daí que você não dorme mesmo. Nós temos um hormônio que, quando ele está em níveis muito altos, ele faz a gente engordar, que é o cortisol. Todo mundo morre de medo do cortisol. Mas vocês não têm que ter medo do cortisol. O cortisol é um hormônio importante. O que vocês têm que ter medo é de deixarem esse cortisol alto. Como que a gente deixa o cortisol alto? A alimentação desregrada. Quem não cuida do sono. O que faz para regular os níveis de cortisol? Estratégias alimentares, existem algumas que ajudam. E sono. Quando a gente regula o sono, dorme bem, os níveis desse hormônio tendem a ficarem mais baixos. Existem hormônios como GH, que é o hormônio do crescimento, e testosterona, que é o hormônio sexual, que são hormônios que atuam diretamente no emagrecimento. São hormônios que ajudam a emagrecer. Quem não dorme bem fica com os níveis, ó, lá no pé. Aí ai, Carol, porque eu não tenho libido. Ai, Carol, porque eu não tenho disposição. Por quê? Testosterona é um hormônio responsável por nos dar energia, disposição, deixar a libido lá em cima. Ajuda no emagrecimento, na construção de massa magra, na perda de gordura. Aí, se não dorme bem, não cuida do sono, o que vai acontecer com os níveis de testosterona? Vão ficar lá no pé. Aí, como que emagrece? Não emagrece. Como que tem disposição? Não tem disposição. Como que tem libido? Não tem libido. Vocês estão vendo como uma coisa impacta em muitas? Então, o sono, ele é, assim, fundamental. E, assim, eu fico muito preocupada, meninas. Porque eu vou te falar, de 10 mulheres que eu atendo no dia, 9 não dormem bem. 9 não dormem bem. Só pra vocês terem uma ideia. Sei lá, de 12 pacientes que eu atendo no dia, 11, entre 10 e 11 não dormem bem. Aí fica difícil. Realmente, daí não tem o que fazer. Quem não cuida do sono, não tem um processo efetivo. Sinto em informar, tá? Ó, a Sheila tá dizendo aqui, ó, não durmo bem. Tem que cuidar da qualidade do sono, tá? Como que a gente faz isso? Isso salve, tá, meninas? Pra quem tem problemas, né, distúrbios no sono, pra quem tem doenças do sono, aí tem que procurar um profissional, realmente um médico profissional, pra, né, enfim, dar um diagnóstico, enfim, e fazer um tratamento mais específico. Mas, normalmente, a gente não dorme bem por quê? Porque a gente não faz o mínimo necessário para dormir bem, que é fazer um protocolo que se chama higiene do sono. Inclusive, eu estava explicando agora esse protocolo para uma paciente minha lá da Irlanda, que ela falou que ela não dorme bem, ela desperta muitas vezes durante a noite, mas o que ela me confessou? Que a hora que ela deita na cama, ela fica mexendo no celular. Ah, eu não consegui deixar de mexer no celular antes de dormir. Então, esse passo a passo, higiene do sono, é um passo a passo super simples,
que a gente aplica ali 1 horinha antes de dormir, que ajudam, esse passo a passo ajuda a aumentar a produção do hormônio do sono, que é a melatonina. E é um ritual, assim, particularmente falando, porque eu faço esse ritual todo dia, muito gostoso de ser feito. Pra mim, é o meu momento de relaxamento do dia. Porque assim, ó, quando a gente trabalha com internet, não é igual um trabalho normal, que você sai do teu horário de expediente, desliga e uhul. Não é assim. Quem trabalha com internet é 24 horas. Porque enquanto eu estou com o meu celular na mão, eu tenho que responder comentário, eu respondo os directs que vocês me mandam, eu vejo que vocês estão me mandando em todas as plataformas, então eu não paro, eu não consigo desligar. Assim, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é pegar meu celular na mão, porque eu já começo a trabalhar ali, entende? Então, trabalhar com a internet é desafiador por causa disso. Então, o que eu faço? Esse momento da higiene do sono é muito bom, porque é um momento, assim, de relaxamento, é um momento que eu desligo total e eu consigo, sabe, respirar, relaxar. Deixa eu ver se estão mandando aqui. Vim passar as férias aqui nos Estados Unidos e minha rotina saiu do controle. Questão de horário para dormir e alimentação, geralmente eles fazem 2 alimentações por dia. Eu estou tentando driblar, pois aí no Brasil, aí acho que ela vai terminar aqui. Ah, fazia tudo direitinho. Então, isso é complicado. E ainda mais quando você vai passar férias em outro país, tem a questão do fuso horário também, né? Então, tem algumas horas de diferença e tudo isso impacta. Então, precisa ajustar a rotina aí para não atrapalhar no seu processo, tá? Então, esse momento da higiene do sono é algo que realmente é um momento de relaxamento. Então eu desligo, eu boto meu celular no modo avião, porque a única forma que eu consigo desligar totalmente é botando meu celular no modo avião. Então, quando eu entro já nesse período de higiene do sono, eu boto meu celular no modo avião, porque daí não tem notificação, porque eu não sei vocês, mas eu tenho um problema. A Mari tá dizendo aqui, ó. Ai, que legal. Boa tarde, querida. Sou de São Borja, Rio Grande do Sul. Abraços a você. Parabéns pelo conteúdo. Obrigada, Mari. Muito obrigada. Fico muito feliz que meu conteúdo, de certa forma, também está contribuindo para sua transformação. Ó, a Sheila, eu moro na Inglaterra. Gente, nós temos seguidoras do mundo inteiro. Hoje, inclusive, eu já passei por vários lugares. Ó, só os que eu me lembro. Irlanda, Japão, São Luís do Maranhão. Vixe! Muitos. E eu sou muito grata, viu? Eu sou muito grata por ter a minha voz aí, né, sendo disseminada pelo mundo todo. Que bom, eu fico muito feliz em poder contribuir aí com a transformação de todas. Não só as que moram perto de mim, mas aí o mundo inteiro, o Brasil inteiro, o mundo inteiro. Então aí o que eu faço? Eu boto meu celular no modo avião. Porque eu não sei vocês, mas eu tenho um problema que se eu vejo uma notificação no meu telefone, eu tenho que abrir. Eu tenho toque, eu acho. Eu não sei, tá? Eu sei que se eu vejo ali Ai, olha, Nalda. Oi, Carol, moro em Londres. Que coisa boa. Que legal. Temos muitas inflamadas da Inglaterra aqui, ó. Show de bola. Então, assim, eu tenho toque. Se eu vejo que tem ali, ó, uma notificação, eu tenho que pegar meu celular e eu tenho que abrir e eu tenho que responder. É mais ou menos isso. Então, assim, basicamente, eu não paro de trabalhar o dia inteiro e a noite inteira. Então, o que eu faço? Boto meu celular no modo avião, porque daí eu não recebo notificação de ninguém e começo a fazer esse passo a passo, tá? O que é essa higiene do sono? É um passo a passo super simples. A Mari tá dizendo aqui, ó, eu tenho esse mesmo problema. Eu não consigo deixar de abrir e se recebo as notificações. Eu não consigo. Tem pessoas que não ligam, né? Que vem ali a notificação, passa batido e eu não sou assim. Eu não consigo. Se eu vejo ali notificação de WhatsApp, eu tenho que entender, eu tenho que responder. Se eu vejo notificação do Instagram, eu tenho que responder. E aí, veja, eu não consigo desligar nunca, tá? Então, boto meu celularzinho lá no modo avião e eu indico, tá? Que vocês façam a mesma coisa. Façam a mesma coisa. Toquem lá, deixem o celular no modo avião e comecem a fazer essa higiene do sono 1 horinha antes de dormir, tá? O que vocês podem começar fazendo? Tomando um chazinho calmante antes de dormir, que ajuda muito. Eu gosto muito da lavanda, é um dos melhores chás com efeito calmante. Lavanda, o chá de passiflora, camomila, erva doce, capim-limão, todos são boas opções. Esses chás, todos eles, tá? Tem efeito calmante. Então, quando a gente toma, a gente tem a gente entra em um estado de relaxamento maior,
tá? Então é importante que faça. Segunda coisa, o ambiente que nós dormimos, o quarto e tudo mais, o ideal é que seja um ambiente sempre muito bem arejado. Um banho não muito quente, porque quando a gente baixa a nossa temperatura corporal, ajuda na produção desse hormônio do sono, que é a melatonina. Quando a gente tá com a nossa temperatura corporal muito alta, esse hormônio ele fica, né, com uma produção um pouquinho menor. Então isso também é importante. Luminosidade do ambiente também faz toda a diferença. Então o que eu faço? Eu entro no meu quarto e eu deixo tudo apagado. Tudo. Eu não deixo nem a televisão ligada. Tudo apagado. Por quê? Tanto a televisão quanto todos os dispositivos, essas luzes deixam o nosso cérebro em alerta. E isso faz com que afete a produção do hormônio do sono, tá? E aí, pra finalizar, né, sem telas. Televisão, 1 horinha antes de dormir. Quer assistir televisão? Assiste antes. A hora que for higiene do sono, pra higiene do sono, é sem tela. E sem tela que eu digo sem televisão, sem tablet e sem celular. Ai, Carol, mas é difícil. Pois é, vocês querem ou não querem melhorar a qualidade do sono? Ah, mas eu não consigo. Vocês querem ou não querem melhorar a qualidade do sono? Para que os resultados venham, mudanças têm que ser feitas. E assim, eu escuto muito isso. Tudo é difícil. Ai, mas não mexer no celular à noite é difícil. Ai, mas tudo é difícil. Então a gente tem que escolher qual é o nosso difícil. Porque se nada mudar, se vocês continuarem fazendo as mesmas coisas, vocês vão ter os mesmos resultados. Para que a gente tenha resultados diferentes, nossas ações têm que ser diferentes. E no começo, tudo é desconfortável. Tudo que tira a gente da zona de conforto é ruim. É ruim. Quando eu comecei a produzir conteúdo, eu produzia 2 conteúdos na semana. E aí lá os meus mentores começaram a falar que eu tinha que produzir mais. Aí eu comecei a produzir 3 e assim foi aumentando. Ah, agora você tem que produzir 7 conteúdos. Foi gostoso? Não. Foi difícil nas primeiras semanas? Foi. Mas eu tinha que fazer. Por quê? Eu queria que o meu conteúdo chegasse a mais pessoas. E para que isso acontecesse, eu queria que meu conteúdo transformasse mais pessoas. E para que isso pudesse acontecer, eu tinha que me dedicar mais e eu tinha que produzir mais. Depois viraram para mim e falaram: você tem que produzir 3 conteúdos por dia. Eu produzo 3 conteúdos todos os dias. Para todas as redes sociais, todas as nossas plataformas. Foi gostoso no começo? Meu Deus, eu ficava aqui, ó, o dia inteiro produzindo conteúdo, fazendo e gravando. Hoje, eu faço assim, ó, não vou dizer que não demanda esforço, claro que demanda, mas hoje eu faço com muito mais facilidade, porque virou um hábito. Só que, se a gente não começa de alguma forma e não persiste naquilo, nada muda. Aí não adianta reclamar que tá acima do peso, que tá com os hormônios desregulados, que não consegue emagrecer, porque não faz nada pra mudar isso. Tá bom, meninas? Então, assim, eu sei que é difícil. Eu sei que nada é fácil na nossa vida. Basicamente isso, né? Nada é fácil. Só que, para que a gente tenha um resultado diferente, nossas ações têm que ser diferentes. Basicamente isso. E o que diferencia uma pessoa que tem muito resultado de uma pessoa que não tem é exatamente isso. A vontade que aquela pessoa tem de fazer acontecer. Independente se é bom, se é ruim, se é fácil, se é difícil, essa pessoa faz. É o que eu faço com relação a questão do meu trabalho, enfim. Até mesmo a minha alimentação, os treinos. Tem dias que eu tô esgotada. Mas eu faço. Se eu me comprometi com vocês que todo dia nessa semana vai ter live, todo dia nessa semana vai ter live. Sábado e domingo. Vocês acham que é gostoso ter que ficar fazendo live? Trabalhando sábado e domingo? Fazem, ó, 1, 2, 3 semanas. Essa vai ser a 4ª semana que eu trabalho todo dia de domingo a domingo. Vocês acham que é gostoso? Não é. Olha o sacrifício. Mas por quê? Porque eu tenho um objetivo maior, que é entregar um mega evento para vocês. Então, se eu não me dedicar para isso, vocês vão receber? Não vão.
né? Então cada escolha uma renúncia. Então eu preciso do comprometimento de vocês para não ficarem toda hora. Ai, mas é difícil. Ai, mas eu não consigo não mexer no celular. Escolha o difícil de vocês, tá? Se vocês querem realmente que o processo aconteça, precisa ter dedicação da parte de vocês e precisa realmente fazer o que tem que ser feito, tá? Então, essa higiene do sono, ela ajuda a melhorar a qualidade do sono e vai contribuir aí para que o processo aconteça mais rápido, tá? E o terceiro hábito que te impede de desinflamar e emagrecer é o quê? Sedentarismo. As pessoas que são muito sedentárias, elas têm uma dificuldade maior para desinflamar e emagrecer. Não que o emagrecimento dependa da atividade física. Não. A desinflamação e o emagrecimento depende da alimentação. Alimentação. Ponto, tá? Mas por que a atividade física ela contribui e acelera o processo? Porque ela aumenta o gasto calórico. Então, quem faz atividade física emagrece muito mais rápido do que quem não faz. Não que isso seja uma obrigatoriedade. Se eu não fizer atividade física, eu não emagreço. Não. Eu tenho várias alunas que não fazem nada de atividade física e mesmo assim emagrecem. Porém, quem faz atividade física tá anos-luz na frente. E não só isso, né? Para a saúde, porque a atividade física ela é, completamente fundamental para a saúde. E não só isso, para a produção hormonal. Como assim, Carol? Atividade física ajuda na produção hormonal? Sim, na produção de hormônios e neurotransmissores, que ajudam a controlar a ansiedade, que ajudam a melhorar sintomas de depressão. Quem não faz atividade física tem uma propensão muito maior a ter sintomas aflorados. Não é que a atividade física cura a depressão, não é assim. A depressão é uma doença e precisa de uma equipe multidisciplinar, um tratamento multidisciplinar. Mas a atividade física, ela ajuda a minimizar os sintomas. Depressão, ansiedade, estresse, estresse é um dos maiores causadores de inflamação que existem, porque o estresse é altamente inflamatório. Então, a atividade física ajuda em tudo. Então, uma pessoa que é sedentária é uma pessoa que tem uma probabilidade muito maior de ter um corpo inflamado. Então, olha só. Essas 3 coisas aqui que eu falei, se vocês pegarem isso daqui e começarem a fazer o inverso, vocês já vão ter resultados aí maravilhosos. Mas é o que eu tô falando. Lá na Semana Desinflamada e Magra eu vou falar com muito mais detalhes sobre isso. E aí vocês também vão ter, né, as missões de forma prática para aplicarem aí no dia a dia de vocês e terem seus primeiros resultados, tá bom? Então vamos lá, vamos recapitular quais são os 3 hábitos que te impedem de desinflamar e emagrecer. A alimentação pró-inflamatória, não cuidar do sono e sedentarismo, beleza? Agora, deixa eu ver o que vocês estão mandando de perguntinhas aqui, porque eu vejo que tá indo coisa assim, e eu tô só de olho, mas eu não consigo enxergar. Aí eu tenho que chegar mais perto aqui pra ver. Bom, eu acho que eu já fui respondendo, né? Enquanto vocês estavam mandando, eu fui respondendo, eu acho. Mas teve uma aqui que eu acho que eu não respondi. Que depois vai passando, né? As perguntas vão ficando pra baixo, eu não consigo. Carol, o que você acha do emagrecimento com adesivos na orelha? Eu esqueci o nome. A minha colega perdeu 10 quilos ainda. Ai, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu falo isso. Ó, a Elza tá dizendo aqui, ó. O meu difícil é ficar linda. Ai, meu Deus, eu concordo plenamente. Eu concordo plenamente. O que eu tiver que fazer pra ficar linda, eu pago qualquer preço. Gente, vamos lá. Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus. Vamos agora fazer um alinhamento de expectativa aqui. E quem é minha seguidora já me ouviu falar tanto sobre isso que eu chego até a cansar de falar sobre isso, sobre essas coisas. Parem de ficar procurando métodos milagrosos, porque não existem. Não existem métodos milagrosos.
Vocês acham, sinceramente, que um adesivo de orelha vai fazer alguém emagrecer? Gente, pelo amor de Deus, não precisa nem ser profissional da área para entender que isso não faz o menor sentido. Menor sentido. O que vocês têm que se concentrar, o que vai me fazer emagrecer? É a alimentação. Ponto. Não existe método milagroso. Eu já atendi mulheres que fazem uso do Ozempic, que fazem uso do Mounjaro. Para quem não sabe, esses são 2 medicamentos que ajudam a emagrecer e que não emagrece 1 grama. Medicamentos que tiram o apetite porque atuam diretamente retardando o esvaziamento gástrico e não emagrecem. Porque elas não mudam o que tem que mudar, que é a alimentação. Então, pelo amor de Deus, vocês são mulheres adultas, iniciadas, inteligentes. Vocês vão ficar caindo nessa história da carochinha. Pelo amor de Deus. Isso não existe. Eu posso afirmar para vocês que se existisse um adesivo que você colasse na orelha e não precisasse fazer mais nada e fizesse perder 10 quilos, só assim, só colasse, não precisa fazer mais nada. Cola o adesivo. Essa pessoa que inventou esse adesivo, ela estaria zilionária. Todo mundo ia comprar esse adesivo. É a mesma coisa do chá que derrete gordura, o chá de casca de banana que derrete gordura, o shake, sei lá do que queima gordura. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Isso não faz o menor sentido. Parem de se concentrar nessas coisas e se concentrem naquilo que vocês precisam fazer, que é mudar os hábitos e fazer as coisas certas. Beleza? Muito bem. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Carol, ganhei peso, mas ainda não estou na menopausa. Estou fazendo... Não entendi o que você mandou aqui. Carol, ganhei peso, mas ainda não estou na menopausa. Estou fazendo... não sei o que, com hormônios. Deve ser reposição, né? Hormonal. Mas eu não entendi qual que é a sua pergunta. Se você puder colocar aqui. Malho 3 vezes. E certeza, já estou esperando. Eu não como nada, que eu não tenho apetite, mas pode ser devido já estar na situação da pré-menopausa? Olha, eu não entendi a sua pergunta. Eu não tenho apetite, mas eu não entendi. Eu não entendi. Se você puder colocar mais claro, eu não entendi aqui o que você quis dizer. A Pri, oi, maravilhosa! Oi, Tri! Ai, maravilhosa, filha da Si! Maravilhosa! Conversamos hoje, inclusive. Querida, maravilhosa. Maravilhosa. Remodelação de hormônios. É reposição hormonal, né, no caso. Tá, mas o que você quer, o que você quer saber com relação a isso? Deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta. Você não está na pré-menopausa, você está fazendo reposição hormonal, treina 3 vezes por semana e não emagrece. É isso? Veja se é isso que eu entendi. Se for isso, por que você não emagrece? Porque você não está seguindo a estratégia certa. O que eu falei agora com relação ao sedentarismo? O emagrecimento, ele não está relacionado à atividade física. A atividade física, ela é apenas um acelerador. O que vai determinar o seu emagrecimento não é a sua reposição hormonal, não é a sua atividade física, é a sua estratégia alimentar. Ponto. Se você tiver a estratégia certa, você pode estar na menopausa, ter 50, 60 anos. Até essa semana, na segunda-feira, eu entrevistei a minha aluna Mara, 62 anos. Ela já está ela teve uma menopausa precoce, então ela já está na menopausa há muito tempo. Diabética, gordura no fígado, tem um monte de problema de saúde. Ela emagreceu em 1 mês 9 quilos, para não mentir aqui para vocês, 9 quilos. 1 mês, 62 anos. Tá? Quem não quiser, quem não acreditar no que eu tô falando, vai lá, tá? A live dela tá salva. 9 quilos em 1 mês. Ela eliminou. 62 anos na menopausa precoce, desde não sei quando que ela estava na menopausa, e mesmo assim ela conseguiu. Então, isso não é indicativo. O que vai definir o emagrecimento de vocês é a estratégia alimentar. Ponto.
que é baseada na desinflamação, que é o que realmente vai adiantar. Amiga, fala sobre a importância da água em jejum e raspar a língua de manhã, os benefícios. Falo. Vamos lá, raspagem da língua e água em jejum, elas são a primeira etapa da desinflamação do dia, tá? Por que fazer a raspagem da língua? Durante a noite, o nosso corpo ele passa por um processo de limpeza que é feito pelo nosso fígado. O nosso fígado é o órgão responsável por eliminar as toxinas do nosso corpo. E durante a noite é um período que ele faz essa limpeza e elimina toxinas e impurezas. E boa parte delas ficam armazenadas na nossa língua, mais especificamente em forma de uma massa branca chamada saburra. Vocês já devem ter percebido que quando vocês acordam, a língua de vocês está toda preenchida com uma massa branca. Então, essa massa branca se chama saburra e ela é basicamente um compilado de toxinas e impurezas que ficam armazenadas ali. Então, se a gente acorda e não retira, o que vai acontecer? Vai ingerir essas toxinas e isso pode atrapalhar em várias coisas. Até saiu fogos de artifício. Pode atrapalhar o funcionamento do intestino, pode atrapalhar a digestão, pode aumentar o grau de inflamação. Então é importante que faça todos os dias, tá? A água em jejum, ela é importante para quê? Ativa o funcionamento do intestino já logo pela manhã, ativa o metabolismo, hidrata o corpo e ajuda a eliminar os líquidos que ficam retidos. Então ela ajuda a desinchar. Para quem não sabe, o que desincha o nosso corpo é água. Quanto mais água a gente toma, menos inchada a gente fica, tá? Esses são os benefícios. E para quem está na menopausa, tem suplementação? Não há necessidade, a não ser que vocês tenham deficiência de alguma vitamina. Aí precisa suplementar. Caso contrário, não. Agora, se você está me perguntando, precisa de uma suplementação para emagrecer? De forma alguma. Nenhuma. Acabei de falar da Mara aqui, minha paciente. Não toma nada de suplementação. Só alimentos. Só alimentação. Eu quero saber o que preciso fazer para perder peso. Já respondi. É isso que você precisa fazer. Cuidar da alimentação e se inscrever na Semana Desinflamada e Magra, né? Que lá vocês vão ter uma estratégia por dia aí pra que tenham os seus primeiros resultados. Fiz exames e está tudo normal, com certeza. O seu problema não é hormônio. Não é hormonal. Seu problema é a estratégia alimentar que você está seguindo de uma forma errada. Deixa eu ver, acho que eu respondi todas. Meninas, respondi todas, mas agora eu vou ter que encerrar, porque já estamos a 1 hora aqui. Eu fico conversando aqui com vocês e quando eu vejo eu programo uma live de 30 minutos. Quando eu vejo já estou aqui a 1 hora. Mas amanhã teremos mais live, tá? Fiquem tranquilas, amanhã teremos mais live. Na sexta-feira teremos mais live, também com convidada, com a minha aluna Flávia, tá? Sábado e domingo também. Então eu vou deixar vocês muito aquecidas e muito preparadas aí para a próxima semana, tá bem? E aí, quem ainda não se inscreveu, tá? Ai, Carol, não adianta vocês virem aqui falarem pra mim, ai, Carol, eu não sei o que fazer. Ai, que me conta o que eu preciso fazer para emagrecer. Vocês precisam se inscrever, pois eu vou fazer um evento, um mega evento para ensinar vocês os primeiros passos que vocês precisam aplicar aí na rotina de vocês para desinflamar e emagrecer. Vocês vão aprender isso de forma teórica e de forma prática. Então se inscrevam lá, tá? Vou finalizar aqui a live. Corram lá nos meus stories. Eu vou deixar o link por lá também ou na minha bio. Só clica lá e aí garantam o presente de vocês, tá? Porque eu fiz um e-book especial para todas as inscritas com várias opções de receitas funcionais de café da manhã, lanche, ceia, almoço, jantar, que são receitas que irão ajudar a acelerar o processo de vocês, tá bom? Então, é isto, meninas. A raspagem da língua é antes da higiene dos dentes? Sim. Primeiro raspa a língua, depois faz a higiene bucal, tá bom? Meninas, muito obrigada pela presença de todas. É sempre uma delícia estar aqui com vocês. Espero vocês amanhã à tarde na nossa próxima live, tá bom? Um beijo, até lá.